Eu queria falar com você a respeito, então, da história do Dia do Trabalho. Gostaria de separar alguns momentos aqui, porque hoje é um dia especial, feriado para muitas pessoas aqui do nosso país, também do mundo. E eu peço para você prestar alguns minutos aqui, porque é importante você saber aquilo que acontece. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que é? Você não sabe responder. É importante a gente também ter esse acréscimo de cultura em nossas vidas. O Dia do Trabalho, também conhecido como Dia do Trabalhador, ele é comemorado todo 1º de maio. No Brasil e em vários países do mundo é um feriado nacional, dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e eventos que reivindicam a conscientização do Dia do Trabalho e do Trabalhador. A história do Dia do Trabalhador remonta ao ano de 1886, na industrializada cidade de Chicago, nos Estados Unidos. No dia 1º de maio daquele ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. E neste mesmo dia, ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. 2 dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. E este fato gerou muita revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com os policiais. Então, no dia 4 de maio, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de 7 deles. Foi o estopim para que os policiais começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a morte de 12 protestantes e dezenas de pessoas feridas. Foram dias marcantes na história da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. E para homenagear aqueles que morreram nos conflitos, a Segunda Internacional Socialista, ocorrida na capital francesa em 20 de junho de 1889, criou o Dia Internacional dos Trabalhadores, que seria comemorado em cada dia 1º de maio de cada ano. Aqui no Brasil existem relatos de que a data é comemorada desde o ano de 1895. Porém, foi somente em 26 de setembro de 1924 que essa data se tornou oficial, após a criação do decreto número 4.859 do então presidente Arthur da Silva Bernardes. Neste decreto, o presidente estabeleceu a data como feriado nacional, que deveria ser destinado à comemoração dos mártires do trabalho e confraternização das classes operárias. Porém, nas décadas de 1930 e 1940, o presidente Getúlio Vargas passou a utilizar a data para divulgar a criação de leis e benefícios trabalhistas. O caráter de protesto da data foi deixado de lado, passando a assumir um viés comemorativo. Vargas passou a chamar a data de Dia do Trabalhador. Alguns fatos relacionados ao 1º de maio no Brasil. Em 1º de maio de 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família: moradia, alimentação, saúde, vestiário, educação e lazer. Em 1º de maio de 1941 foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais relacionadas especificamente às relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores. Nos últimos anos, a expressão Dia do Trabalhador ou Dia dos Trabalhadores, passou a ser muito utilizada em referência à data comemorativa do dia 1º de maio. Muitas pessoas consideram ser a mais adequada essa segunda opção, pois faz referência ao trabalhador, merecedor dessa comemoração. Para essas pessoas, chamar a data de Dia do Trabalho não é o mais adequado, pois enfatiza o trabalho, o ato de criar e produzir bens e serviços em troca de uma remuneração. Porém, no Brasil atual, as duas opções ainda são muito usadas. Amém? Esta é um pouco da história do Dia do Trabalho aqui no nosso país. E lendo sobre isso, lendo sobre
esse momento no nosso país, não tem como não lembrar daquele filme do Charlie Chaplin, o filme Tempos Modernos, onde ele mostra a vida de operários com a Revolução Industrial, em que houve a passagem da produção artesanal para a produção em série. Aqueles operários se submetiam a uma forma de produção em que não era mais de acordo com as suas condições físicas e psicológicas, mas sim uma forma de produção que visava mais lucro, independente da condição do trabalho ali daquelas pessoas. Então aquelas pessoas, você vê no filme também, por exemplo, o Charlie Chaplin, chega uma hora, ele vivia ali o personagem Carlitos, e ele era um trabalhador que fazia a mesma coisa sempre, até o momento que ele teve um colapso nervoso, ele não conseguia mais parar de fazer os movimentos que ele fazia sempre, repetidamente dentro da fábrica, sendo levado a um hospital. É muito legal, é muito legal esse filme, é uma aula de história esse filme. Se você puder assistir, a gente aqui recomenda. Tempos Modernos com Charlie Chaplin, é um filme que não tem fala, mas é um filme que ensina assim de uma maneira espetacular. Eu aconselho você a assistir esse filme aí também. Às vezes a gente assiste tanta bobagem, tanta besteira, e aqui fica uma dica de algo legal para você assistir com a sua família, com seus filhos, para você mostrar um pouco de como era a história, de como era as coisas antigamente. Amém? Então, você que mandou as suas respostas aqui, parabéns, você que acertou. Se você não acertou, agora você sabe como que foi, como que aconteceu todos esses momentos, para hoje nós comemorarmos o Dia do Trabalhador ou o Dia do Trabalho. Amém? E vocês viram aqui que foi em 1940 que foi instituído o salário mínimo, hoje, que nós temos até hoje aqui no nosso país. Então, uma grande curiosidade que nós contamos aqui na nossa programação. Amém? Agora nós vamos então à palavra do Senhor. Hoje eu queria falar no livro de Gênesis. E eu queria falar, eu pensei, poxa, uma palavra que tem a ver com família. O que eu posso falar a respeito de família? E eu fui procurar, abrir minha Bíblia, eu abri a Bíblia em Gênesis. E logo em Gênesis, quem você encontra? Logo no capítulo 6 de Gênesis, uma família que você encontra. A família de Noé. E eu dou como título essa mensagem: Casa de Noé, uma barca de salvação. Eles tiveram que trabalhar durante muitos anos para concluírem aquela obra. E eles tiveram alguns conflitos familiares. E hoje eu quero abençoar a sua família com essa mensagem. Espero que Deus fale ao seu coração através da minha vida nessa hora. Deus, que não saia nada da minha boca que não venha de ti, Pai. Prepara os corações para receber a tua mensagem nesta hora. Em teu nome nós oramos. Amém. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 22. Vamos ter uma leitura um pouco extensa aqui, mas necessária para esta mensagem. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse então a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra.
Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que vocês e eles tenham mantimento. Noé fez exatamente tudo como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Então aqui a gente vê que apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e também as suas 3 noras, as 3 mulheres de seus filhos. 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Eram então os membros da família de Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos com as suas esposas. E esta família recompôs as futuras famílias, salvando assim a humanidade de uma terrível destruição. Mas para isso eles precisaram trabalhar muito. Foram muitos anos trabalhando, construindo um grande barco onde eles seriam salvos. O maior sonho de todo cristão é dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Esse é um grande sonho da sua vida, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é um sonho da minha vida. Eu e a minha casa servindo ao Senhor. Ou talvez como Paulo ensinou ao carcereiro: crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Mas para isso, o que nós precisamos fazer? Basta termos esse sonho? Basta termos esse tipo de pensamento? Não, para isso nós precisamos nos dedicar à salvação da nossa família. Como salvar então a nossa família? Vamos refletir no exemplo da família de Noé e aprender sobre a salvação da família. Nos versos 13 ao 16, que nós acabamos de ler aqui, nós vimos alguns detalhes de que Deus queria ali na arca. Deus disse a Noé: vou dar fim a todas as pessoas na terra, vou destruir a terra, porém você e a sua família, vocês vão fazer uma arca de madeira, vocês vão dividir ela em compartimentos, vocês vão colocar piche, vocês vão fazer de não sei quantos metros, de não sei quantas larguras. Deus deu ali todas as especificações para a construção da arca. Então, o primeiro tema que eu dou aqui, o primeiro tópico que eu dou para nossa mensagem hoje aqui destaco na vida da família de Noé, é a união no trabalho. A família de Noé trabalhou junto ao dilúvio. A família de Noé trabalhou junta antes do dilúvio para construir a arca e também trabalhou depois do dilúvio, já dentro da arca, para a manutenção da mesma. A unidade de todos era essencial para a sobrevivência. Se um erro acontecesse, se um buraco fosse deixado, poderia ser fatal ali para aquele momento. Por isso eles confiaram um no outro e junto fizeram um trabalho duro de construir um barco nunca antes visto, esperando uma chuva que ainda não tinha vindo e que não chovia naquele lugar. Então aqui a gente vê que é essencial que a família trabalhe junto. Hoje talvez nós temos pensamentos muito egoístas.
eu faço isso, eu faço aquilo. Não existe uma união dos propósitos para a família. Como a família de Noé, eu e você precisamos também unir a nossa família para edificarmos os nossos lares, de forma que seja um barco de salvação diante dos temporais desse mundo. A palavra de Deus é clara. Se você quiser edificar a sua casa sobre areia, tudo bem. Mas vão vir as tempestades, vão vir os dias maus. A sua casa permanecerá de pé? Muito provavelmente não. Provavelmente, nem digo provavelmente, ela não vai manter de pé. Ela vai cair. Se você edificar sobre a rocha, o que é uma casa edificada sobre a rocha? Não quer dizer que é uma casa forte só. Quer dizer uma casa que tem proteção, que tem amizade. Qual foi a última vez que você juntou-se com a sua família e orou junto com a sua família? Eu pergunto isso não perguntando se está tudo bem na sua casa ou se está tudo mal. Graças a Deus estiver tudo bem. Mas está tudo bem, mas quanto tempo faz que você não junta a sua família para fazer um momento de oração? Para trocar uma experiência, para trocar uma mensagem da palavra de Deus? E você que está passando um momento difícil na vida da sua família, o que você está esperando para colocar Deus em primeiro lugar na vida da sua família? A palavra de Deus diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. É preciso estar em união para juntos salvar a família. É preciso união, unidade. Sem unidade não é possível. Quantas vezes você já viu uma família se reunir somente em momentos de festa? Somente quando tem um aniversário, somente quando tem algo para se comemorar, ou pior ainda, em velórios, quando não tem mais alternativa e todos precisam se encontrar. Por quê? A gente nunca sabe o dia do falecimento. E a gente consegue deixar de tudo, claro, para prestar ali a última homenagem para as pessoas. Mas quando tá todo mundo bem, tá todo mundo ali, as pessoas, hoje eu tô tão sem tempo. A gente sempre consegue arranjar uma desculpa. A gente sempre consegue arranjar uma alternativa. E é muito triste isso. Precisamos promover momentos de unidade em nossa família. Não apenas esperar por momentos obrigatórios. Precisamos promover momentos de unidade na família. Você consegue entender isso? E se você não tem na sua família, comece por você. Dê o primeiro passo. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia. Seja ousado. Se não estão fazendo na sua casa, seja o primeiro, se levante e tenha momentos preciosos de unidade, onde você promova a unidade. Procure você unir a sua família. Una a sua família. Nós podemos falar também nos versos 17 e 18 do versículo 6 de Gênesis 6 sobre a paciência na dificuldade. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Paciência nas dificuldades. Eu fico imaginando como eu seria ali na posição de Noé. Porque demorou muito para chover, demorou muito para fazer a arca. E pensa comigo, quantos de nós ia querer folgar vários dias ou deixar de lado porque não estava vendo que não estava acontecendo nada? Sabe como a gente é? Eu falei recentemente aqui para vocês um devocional para a gente ser mais grato, para a gente agradecer pelo simples fato da gente respirar. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente espera sempre algo novo de Deus. E, claro, Deus ele tem
coisas novas para nossas vidas. Mas a gente sempre está esperando o novo. A gente não está satisfeito com aquilo que a gente já tem. Por exemplo, você tem uma roupa para se vestir, mas você vive querendo a roupa que acabou de sair, porque você não está satisfeito. Você só vai estar satisfeito quando você tiver a roupa nova. E você consegue a roupa nova. Você não fica grato. Você fica ali grato na hora, mas passam-se alguns dias, você tá... lançou outra. Olha, você já esqueceu daquilo. Como você tem agido nas dificuldades? Você tem sido grato a Deus? A arca demorou muitos anos então para ser construída. Embora não sabemos precisamente quanto tempo foi, mas estudos apontam que foram décadas. Deus avisou Noé que destruiria o mundo, e quando estava com 500 anos teve os seus 3 filhos que já eram casados quando começaram a construir a arca. Noé estava com 600 anos quando entrou na arca e aconteceu o dilúvio. Então se passou um período de mais de 100 anos entre o chamado e a entrada da arca. Você consegue ter ali uma noção de quanto tempo demorou para a construção daquela arca. Noé entrou com sua família e os animais na arca e esperou 7 dias, provavelmente para sua adaptação dentro do barco até Deus fechar a porta e começar a chover. Choveu torrencialmente por 40 dias, e as águas encobriram completamente a terra por 150 dias. Depois de 150 dias cheias de água, começou a baixar. Depois que constatou que o barco estava em terra firme e que a terra estava seca, Noé esperou 40 dias para abrir a janela da arca e soltou um corvo que não voltou, e depois soltou uma pomba que voltou. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Esperou mais 7 dias para soltar novamente a pomba e ela não voltou. Noé e sua família tiveram que esperar até receber a ordem de Deus para saírem da arca. Ao todo, olha quanto tempo. Ao todo, Noé e sua família ficaram 1 ano e 10 dias dentro da arca. 1 ano e 10 dias dentro da arca. Você consegue imaginar? Noé e sua família ainda tiveram que esperar até receber a ordem de Deus para sair. E às vezes a gente quer que tudo aconteça de uma vez só em nossa família. Mas a gente não está disposto a esperar o tempo de Deus. Passamos anos arrumando o problema e queremos que sejam resolvidos num momento apenas, com um simples estalar de dedos. A nossa impaciência não sabe esperar os outros, mas quer que todos o esperem. Por isso nós precisamos aprender a esperar somente nele. Esperar no Senhor com mansidão e paciência. Tenha paciência com a sua família. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Toda a palavra de Deus, toda a promessa de Deus passa pela caminhada da obediência. E por fim, aqui o último tópico da nossa mensagem de hoje: criatividade para superar a rotina. Uma curiosidade sobre a família de Noé foi que tudo era muito novo para eles e mesmo assim eles não estranharam, nem se deixaram abalar. Eles tiveram que aprender muitas coisas que nunca tinham feito antes. O tempo todo confiaram em Deus e obedeceram às suas ordens. A rotina da família de Noé foi mudada, priorizando a construção da arca. Quando estavam dentro da arca, a rotina já era outra. O balanço do barco carregado pelas águas provavelmente deve ter causado mal-estar em todos. Imagina! Você que já teve a oportunidade de andar de algum barco, eu, por exemplo, eu passo mal. Imagina ali aqueles homens debaixo de uma chuva forte. Eles tinham que alimentar animais, fazer comida para si. Criaram formas de acender fogo sem deixar incendiar o barco, que era de madeira. Tiveram que se acostumar com o cheiro dos animais dentro do barco.
e não descuidar da higiene. A disposição e a criatividade de Noé e seus familiares foi essencial para a salvação deles. Se não fossem flexíveis para reaprender coisas novas, não conseguiriam se acostumar com um novo estilo de vida. Cada um sabia o seu papel naquele barco e juntos procuravam sempre fazer o melhor para todos. Muitos casais não conseguem se adaptar com a nova rotina da vida de casamento ou quando têm filhos. E tudo muda. E por isso a família se afoga nos dilúvios. O homem quando se torna marido e a mulher quando se torna esposa, bem como os dois quando se tornam pais, precisam entender que tudo será diferente do costume de quando eram solteiros ou sozinhos. Por isso, cada um precisa reconhecer e exercer o seu papel para cuidar da sua família. Acima de tudo, é preciso criatividade para saber o que fazer diante de situações inusitadas na sua vida. Seja criativo e supere a rotina em sua família. Salve a sua família, meu irmão, minha irmã. Gênesis 8, 18 a 20 diz: Saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tornando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu um holocausto sobre o altar. A primeira atitude de Noé ao sair daquela arca não foi fazer uma cabana, uma casa para sua família, e sim um altar para Deus. Com isso ele estava consolidando a sua aliança com Deus. Deus havia prometido: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Se você quer salvar a sua família, precisa fazer de sua casa um altar para Deus. Sem o altar de Deus não há aliança, e o mundo perdido continuará sendo o mesmo que antes. O que mudou neste novo mundo foi o brilho da aliança com Deus, que renovou a família na humanidade reconstruída. Meu irmão, minha irmã, Deus ele quer salvar a sua família nessa manhã. Tenha criatividade para superar a rotina. Tenha paciência nas suas dificuldades. E una a sua família no trabalho. Tenha união no trabalho. Unidade na sua vida com Deus. Na sua vida em família. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. Em nome de Jesus.